O Dr. Dale Bredesen e sua equipe publicaram recentemente um protocolo de pesquisa em que eles mostram o resultado com 25 pacientes que tinham declínio cognitivo leve ou doença de Alzheimer já diagnosticada e, ao seguirem esse protocolo, conseguiram reverter e melhorar muito a memória. Eu vou descrever o passo a passo desse protocolo, mas antes eu quero mostrar um pedacinho da entrevista com o Dr. Dale Bredesen. Ele é um dos maiores pesquisadores de Alzheimer no mundo e ele falou recentemente sobre a importância de cuidarmos do cérebro, e quem teve Covid tem que cuidar ainda mais. A infecção pelo vírus SARS-CoV-2 mexe muito com o cérebro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e pode aumentar também bastante o risco de demência, principalmente em relação à doença de Alzheimer. Qualquer pessoa que teve o Covid deve se engajar num programa de prevenção ativa contra o Alzheimer. Por favor, siga um estilo de vida saudável, porque não conhecemos o futuro. E quando olhamos para imagens do cérebro, vemos microtromboses, microhemorragias, nós vemos células inflamatórias, existem relatos de megacariócitos, existem citocinas, existe uma tempestade de citocinas. É um fenômeno no qual o seu sistema imune inato está funcionando de forma reativa mais do que o seu sistema imune adaptativo. Parte da função do sistema imune adaptativo é justamente diminuir a resposta do sistema imune inato. Quando isso não acontece, isso é um problema. E isso tem acontecido com pacientes com Covid, por isso eles devem optimizar a saúde cerebral e também a saúde mitocondrial. Até porque algumas pessoas que tiveram Covid desenvolveram a doença de Parkinson logo após a infecção. Então é possível que nós observemos no futuro um aumento da incidência e da prevalência do que já é muito alto, que são as doenças neurodegenerativas como Alzheimer e como Parkinson. Por isso, aconselho todo mundo a entrar no protocolo de prevenção ativa. Então, dito isso, vamos ver então o que traz esse artigo, que foi publicado em 2021 e que fala de uma abordagem da medicina preventiva para a doença de Alzheimer e mostra casos bem-sucedidos já tratados pelo Dr. Dale Bredesen. Então, eu fiz um resumo e ele coloca o seguinte: o cérebro é muito complexo e não dá para tratar, então, uma doença complexa dessa apenas com uma pílula. Não existe um medicamento que vá fazer todos os ajustes necessários no cérebro para que ele se recupere. Existem, então, 10 pontos em que a gente tem que focar para um cérebro saudável. O primeiro ponto é uma dieta rica em plantas, levemente cetogênica, muito rica em vegetais verdes escuros, que são ricos em vitamina B9, vegetais não amiláceos, aumento de gordura insaturada no lugar de gordura saturada e trans da dieta, jejum de 12 a 16 horas, consumo grande de produtos orgânicos. Se for consumir proteína de origem animal, tem que ser tudo orgânico, ovo orgânico. Trocar carne vermelha por peixes, como sardinha, salmão, anchova, arenque, cavala. Ele aconselha que a dieta seja anti-inflamatória, sem glúten, sem laticínio, sem alimentos ultraprocessados e que se mantenha os corpos cetônicos no sangue entre 1 e 4 em beta-hidroxibutirato. Esse é o primeiro ponto, tá? A dieta. O segundo ponto é a prática de atividade física. Ele recomenda atividade física 6 vezes por semana, pelo menos 45 minutos, sendo 2 dias por semana atividade de alta intensidade, o HIIT. O terceiro ponto é o sono. As pessoas precisam dormir de 7 a 8 horas por dia para a recuperação do cérebro. Quem tem apneia do sono precisa tratar com urgência. O quarto ponto é a redução do estresse e da ansiedade. Ele indica exercícios respiratórios. Esses exercícios devem ser feitos 10 minutos por dia. Pode ser feito com um aplicativo, mas pode ser uma prática de yoga, por exemplo. E também indica como quinto ponto do protocolo um treino cognitivo. Eles usam um aplicativo, um site da internet chamado Brain HQ, Cérebro HQ, e esses exercícios devem ser feitos por 15 minutos por dia. Isso é o que está no protocolo dele, mas saiba que aprender sempre, ler, estudar, fazer coisas novas é muito importante para o seu cérebro. Depois, ele indica que se faça um painel hormonal. Você vai avaliar todos os seus hormônios sexuais, masculinos, femininos, tireoide, insulina, tudo. E se houver alguma desregulação, ele faz a terapia de reposição hormonal com hormônios
hormônios bioidênticos sexuais, mas também hormônios da tireoide, insulina ou o que for necessário para a regulação dos hormônios. Utiliza também uma série de suplementos para ajudar nessa regulação hormonal. E lembre que a vitamina D também é considerada um hormônio e você precisa de altos níveis na corrente sanguínea até para regular a autoimunidade. Um sétimo ponto é o tratamento da disbiose intestinal. Uma microbiota desregulada vai fazer com que você fique mais inflamado e com que você também absorva menos os nutrientes que você precisa. Então pode ser necessário o uso de probióticos, de prebióticos e de enzimas digestivas. Número 8.8 do protocolo é o tratamento de doenças autoimunes, não só com dieta anti-inflamatória, suplementos à base de ervas, mas também, dependendo do paciente, o neurologista pode ter que prescrever medicamentos, inclusive baixas doses de naltrexona para conter essa inflamação. O ponto 9, aliás, é tratar infecções, seja herpes, seja vírus Epstein-Barr, seja Covid. Infecções não tratadas também prejudicam muito o cérebro. E o ponto 10 é tratar intoxicações. Podem ser intoxicações por metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio. Podem ser intoxicações por poluentes orgânicos, como benzeno. Podem ser intoxicações por biotoxinas, e quando existe esse tipo de intoxicação, pode ser necessário o uso de medicamentos quelantes, como o medicamento colestiramina, mas é indicado também que o paciente faça sauna e que use suplementos como sulforafano, além de fazer restrição se a pessoa estiver intoxicada por mercúrio de frutos do mar. Então esse aqui é um apanhado geral desse artigo. Claro, você precisa se cuidar, então se precisar, vá num neurologista, estude sobre nevoeiro mental, sobre brain fog, sobre prevenção de Alzheimer. Marque uma consulta também com um nutricionista. E na minha plataforma T21.video a gente está discutindo cada um desses aspectos desse protocolo. Então, se quiser mais informações, acesse os links que eu vou deixar aqui abaixo para você.